bem na hora. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar a aplicar alguns dos nossos conhecimentos que a gente utilizou, que a gente acabou conhecendo, né? Boa noite, David, boa noite, Ariane, boa noite, Vitor. Vamos começar a utilizar alguns dos nossos conhecimentos de físicas. E aí, Mari, vamos começar a utilizar alguns dos nossos conhecimentos de física que aprendemos ontem, tá? Nós vamos praticamente nosso segundo projeto agora. Nós vamos clonar o Flappy Bird, tá? Eu já coloquei na pasta compartilhada da turma, tá? Em recursos. Eu já deixei lá uma pasta com Flappy Bird, tá? Então, quem quiser já baixar agora, fica à vontade, tá? Para acompanhar os códigos, quem gosta de fazer a digitação em tempo real, né? Tá lá. Então, quiserem fazer isso agora, fiquem à vontade. É o tempo que a gente vai aqui abrindo o nosso VS Code, né, e nosso simulador. Então, só compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Mover. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês onde é que ele está. Aqui, compartilhar a tela 2, beleza. Então, lá na nossa pasta da turma, aqui dentro de pasta da turma, né, nós temos a pasta recursos. Dentro da pasta recursos nós vamos ter aqui o Flappy Bird, tá? Eu preciso que vocês baixem essa pasta, isso quem quer acompanhar agora em tempo real, tá? Baixar a pasta recursos, que aí vai ter a pasta imagens, a pasta fontes e a pasta áudio, tá? Para a gente poder começar o nosso projeto. Hoje nós vamos começar ele, tá? Vamos rever todos os nossos conceitos que a gente já viu até agora e já começar a aplicar, tá? A física que a gente começou a ver ontem. Essa parte agora de iniciar o projeto fica até mais interessante, né? Porque a gente vê realmente na prática todos aqueles conceitos que a gente começou a ver ontem, certo? Eu sei que eu estou em dívida com vocês em relação aos PDFs, mas até sexta-feira eu creio que eu termino esses PDFs. Porque afinal de contas o PDF é só um complemento daquela documentação que já existe do Solar 2D, né? Só praticamente traduzir o que estava lá para poder complementar essa informação, tá? Então, lá na pasta compartilhada, certo? Façam aí o download e vamos depois, antes de iniciar o nosso VS Code, vamos abrir o nosso Corona, né? Para a gente poder criar o nosso novo projeto, tá? Então, mesma coisa com o de ontem na introdução à física. Vamos abrir um novo projeto, tá? O nome que a gente vai dar é o Flappy Bird, né? Pode digitar, colocar o nome do jeito que tá lá na pasta compartilhada, tá? Aqui, ó. Esse nome aqui, Flappy Bird, tá? E as demais configurações, novamente, vamos deixar do jeito que tá, porque a gente quer um projeto em branco, em pé. Quem conhece o jogo Flappy Bird, né? Então a gente vai iniciar o nosso projeto novo agora, tá? Feito isso, ele vai abrir já vai fazer todo aquele movimento, né? Já vai abrir o
o nosso workspace, abrir tudo direitinho. Deixa eu só fechar umas coisas. Main.lua do Flatbird. Só remover esse negócio aqui, que é uma coisa que eu tava remover parte do workspace. Tá. Então, uma vez que ele... Deixa eu diminuir aqui, que não tem necessidade disso tudo, que às vezes até atrapalha. Então assim, ó, uma vez que ele já criou o nosso novo projeto, né? Ele já vai abrir no nosso Corona, tá? E eu vou fazer o seguinte, vocês estão vendo que não tem ainda a pasta aqui no meio, não tem a pasta de recursos, né? Então no caso eu vou copiar a minha pasta de recursos agora. Aqui, ó. Copiar. E vou colar lá dentro do diretório que foi criado agora, Corona Projects, né, Flatbird. Vou colar a minha pasta recursos, beleza? Então, quando vocês baixarem aí ou tiverem até acessando a nuvem, vocês vão ver que vai ter uma pasta de áudio, tá? Com os seguintes áudios: Die, que é quando você morre; Music, a música que vai ser tocada, música tema do Flatbird, tá? O som de pontuação, o som de transição, que é esse, e o som de wing, que é quando ele está se movimentando, certo? Nas fontes, a gente vai ter um arquivo chamado fonte.ttf, né? Também já viu como utilizar as fontes. E por último, a gente vai ter de imagens, nós vamos ter um background day, que vai ser o nosso fundo de dia, o background night, que é o fundo à noite. A gente vai ter a base, que vai ser o nosso chão, certo? Tem o sprite sheet, mas a gente não vai trabalhar com sprite sheet ainda, tá? Mas aí você tem um bluebird, redbird, yellowbird, a palavra game over, o cano verde, o cano vermelho e a parte de iniciação, a tela inicial que a gente vai começar ele, certo? Tá bem legal. Hoje a aula vai ser um pouco mais dinâmica, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a trabalhar no projeto e executar o que a gente está aprendendo, fica mais interessante, fica mais bacana, certo? Então vamos começar o nosso projeto. Deixa eu posicionar logo esse queridão aqui para cá. Vamos abrir aqui o meu VS Code. Isso, garoto, já está na posição. Dá aquele zoomzinho maroto aqui para a galera poder enxergar legal. Pronto, deixa eu tirar esse garotão aqui, senão vai atrapalhar, tá? Então, ó, uma vez que eu joguei lá a pasta recursos, né? Ele já apareceu aqui pra mim. Belezinha, show de bola. Legalzão, tá? Facilitar a vida de vocês. Todos os arquivos de imagem desse projeto são .png, tá? Então não tem nada JPEG, é tudo PNG, que é bem mais leve, tá? E áudio é também tudo MP3. Então, inicialmente, como a gente viu, né? Ele gerou já o nosso main.lua. Vamos apagar, tranquilinho, certo? Primeira coisa que a gente faz agora, quando a gente está abrindo um projeto, é sempre fazer aquela configuração do config.lua, como sempre a gente fez, certo? Então, vamos lá no nosso config.lua e vamos fazer aquela troca da largura e da altura pelos aqueles nossos queridos conhecidos que a gente já está meio que cansado de saber como fazer, né? Então vamos lá no nosso config e vamos trocar a largura e a altura para poder fazer o aproveitamento total do nosso arquivo. Então em widget, que aqui é a largura, nós vamos tirar esse 320, né? Vamos botar aquele display content widget, e no height, que é aqui a altura, a mesma coisa, display.content height. Eu copiei aqui porque é um saco, mas é aquela coisa, a gente tem que se acostumar. Quando chegar na parte do CSS, isso aqui vai ser fundamental pra gente, tá?
E outra coisa, antes, pode fazer isso, tá? Vamos salvar aqui a nossa configuração. Velha vírgula, pronto. Começou a primeira vez da vírgula, bota pra conta aí já. E como esse jogo também, a gente vai criar cenas, tá? Então, vamos aqui no nosso VS Code, vamos adicionar uma nova pasta, né? Clicar com o botão direito nova pasta, ou, se preferirem, cadê o explorador? Porque aqui o meu ficou pequeno, aí não exibe tudo. Tá aqui. Ou podemos também clicar nesse ícone aqui, da pastinha com mais, que ele criou uma nova pasta dentro do ambiente da pasta do Flappy Bird, né? Então, vamos lá criar a pasta cenas, tá? Dentro dessa pasta cenas, mesmo esquema, a gente abre ela aqui, expande ela, clica aqui no botãozinho para criar um novo arquivo, e dentro de cenas, nós vamos criar duas cenas, tá? Nós vamos trabalhar com duas cenas básicas. Vai ser a cena de início e vai ser a cena de jogo, certo? Então, início.lua e jogo.lua. Início.lua, certo? E vamos adicionar um novo, deixa eu fechar ele agora por enquanto, e outro aqui que vai ser o jogo.lua. Jogo.lua, tá? Feito isso, nós vamos começar a organizar as nossas cenas, né? Então a gente vai preparar o nosso ambiente para começar o nosso jogo. Como é que primeira coisa que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trabalhar no meu main.lua, né? Vou criar o ambiente do main.lua para poder fazer aquele carregamento inicial, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no main.lua é, obviamente, fazer a chamada da biblioteca do Composer, né? Então, bem comentadinho aqui para a gente não ter esquecimento em relação a isso. Fazer a chamada da biblioteca do Composer, porque afinal de contas a gente vai trabalhar com as cenas, né? Então a gente tem que fazer essa chamada do Composer. Local Composer, né? Igual qual módulo Composer. Beleza, até aqui tranquilo. Feito isso, a gente vai dizer qual vai ser a cena que vai iniciar, né? Qual a cena que vai se iniciar. No caso, a primeira cena que vai iniciar vai ser a cena de início, né? Vai ser cenas.início. Porque a gente, primeiro momento, até a gente vai trabalhar nessa tela inicial e depois é que a gente vai para a tela de jogo, para a cena de jogo propriamente dita, certo? Então, cena a qual o projeto vai se iniciar. Vamos fazer o chamamento da cena a qual ele vai iniciar. Cena a qual o projeto vai iniciar. Projeto vai iniciar, certo? Então a cena que ele vai iniciar, a gente vai usar o composer.goToScene, né, que a gente já conhece ele também. E aqui no nome da cena, acho que eu deixei muito grande esse negócio, tá? Muito grande. Assim tá bom. Então assim, aqui a cena que a gente vai colocar é exatamente a cenas.início, certo? Vamos iniciar nessa cena.início. Se eu salvar, beleza, até agora, tranquilo, show de bola. Outro ponto que a gente tem que fazer aqui na nossa outro ponto que a gente já vai fazer logo, aproveitando que a gente está trabalhando aqui no nosso main.lua, né? Vamos remover logo a barra de status, né?
como a gente já viu também, que é bom fazer logo isso aqui. Como são informações globais, né? A gente viu que tudo que é global a gente coloca logo no main.lua para evitar de ficar chamando lá na frente. Então, se é uma coisa que vai permear todo o meu projeto, a gente coloca logo no main.lua, né? Para já fazer esse carregamento inicial. Então, próximo passo é remover a barra de status. Barra de status. Mesmo esquema. Display ponto set status bar, ó, set status bar, tá? E aí dentro de set status bar a gente vai botar display ponto hidden, tá? Com dois Ds, com um N, hidden status bar, tá? Deixa eu ver esse projeto aqui. Se eu tô trabalhando, deixa eu só tô vendo que eu tô trabalhando no mesmo projeto aqui. Open Project. Cadê? Flappy Bird. Ah, sabia que ele ia reclamar. Eu estava salvando, eu sabia que ele ia reclamar. Eu estava achando que ele não tinha reclamado ainda. Ele reclamou, obviamente, né? Porque eu não criei ainda a minha cena de jogo. Aqui, ó. Ele está dizendo que o Go to Scene tá dando um tilt. Porque ele está tentando concatenar a cena com um valor nulo. Porque ele não possui ainda a cena. Normal, isso é tranquilo acontecer, tá? Então, vamos pros próximos. Vamos criar logo a cena, tá? Vamos deixar pausado aqui por enquanto. Eu vou salvar. Nós vamos criar logo a cena do jogo e a cena do início para evitar que ele dê erro, porque tem algumas outras variáveis globais que eu quero já salvar aqui, tá? E para evitar de ficar dando esse erro, tá? Então eu vou abrir aqui já o nosso início e o nosso jogo. Oxe, aqui, início. Lembra o que a gente faz quando a gente tem o início, aquele corpozinho, aquela base do template do início que a gente faz, né? Toda a configuração. Então, na configuração de cenas, por padrão, né, a gente tem que fazer parecido com o main.lua. Fazer a chamada da biblioteca, tá? Criar uma nova cena e criar uma função com o self view, né? E lá no final adicionar um event listener e um retorno de cena, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Mesmo jeito, mesmo jeitinho, bacaninha. Vamos lá. E aqui. Vamos primeiro alterar o início, que afinal de contas o main já está enviando para o início. E cabeça. Deixa de ser bravo. Vamos lá, início. Vamos lá. Então, local, composer, require, local composer require, tá, require, né? Vou colocar composer, né? Fazer a chamada da composer, certo? Logo aqui embaixo, local cena igual composer ponto new
scene. Qual é a cena? Deixa aqui em branco, né? Sempre deixa aqui em branco, new scene, para criar a nova cena. Feito isso, logo após essa criação, nós temos que criar a função, tá? A função de onde a gente vai trabalhar com tudo, né? Vamos criar aqui, ó, function. O nome da função vai ser cena, create, tá? E aí ele vai ter aqui dentro dos meus parênteses o event, certo? No corpo da minha função, eu crio uma variável local, cena, início, tá? Cena início, com self view, self.view, tá? Então, aquela coisa, feito isso, jogo o meu end lá para baixo, tá? Vou jogando meu end lá para baixo, porque ele tem que fechar a função, e logo após isso eu já crio um event listener da minha cena e dou um return do cena para que ela fique visível para as demais cenas. Quando ela for chamada, ela seja visualizada, tá? Então, cena, add event listener, tá? E aí eu vou passar para ele o que? O create e o nome cena, que é a variável de cena que eu criei lá embaixo, tá? Ó, a gente criou aqui, ó, o event listener com o nome create e cena, né? E logo após o return cena. Até aí tranquilo, né? Se eu salvar aqui e vier aqui no meu Corona, no meu Solar 2D, der um relaunch, não vai dar mais aquele erro que estava dando anteriormente, né? Ficou tudo tranquilinho, tudo favorável, beleza. Porque afinal de contas, agora, quando ele faz a chamada da biblioteca e já me joga para a cena de início, ele encontra a cena de início, que antes não tinha sido criada e não estava visível, tá? E, consequentemente, logo, ele também já remove a nossa barra de status, ó. A gente ficou sem informação aqui nenhuma. Isso não é que a barra vai sumir durante a utilização do jogo, mas vamos supor, se o cara pega o celular aqui e desliza para baixo, a barra depois realmente aparece, as notificações vão aparecer, mas com aquela coisa de remover a barra eu vou ter toda a área do celular à minha disposição, certo? Próximo passo que a gente vai colocar no main.lu agora, a gente vai criar as nossas variáveis globais, tá? O que vão ser as nossas variáveis globais do nosso Flatbird? Vai ser a fonte e os áudios que nós vamos utilizá-los, certo? Então, vamos aqui, ó, criação das variáveis globais, criação das variáveis globais, beleza? Então, aqui nas variáveis globais eu vou criar a variável fonte, tá? Lembre-se, como é variável global, esquece o local, tá? Então é só o nome da variável igual e a localização onde é que ela está. No caso da fonte, a gente sabe que a nossa fonte está em recursos, ó, recursos barra fonte, tá? Barra, recursos barra fontes, né? Barra fonte.ttf, fonte.ttf, tá? Se a gente for vir aqui no nosso pasta de recursos, né, ó, fontes e fonte, ó, eu já estava digitando errado, ó, é fonte sem o e, é só fonte, tá em inglês. Porque é aquela coisa, gente, assim, ó, professor, por que você não coloca fonte em inglês, fundo, dia, fundo, noite, pássaro amarelo, pássaro azul? É porque assim, gente, geralmente, vocês vão, querendo ou não, vocês vão ter que se acostumar com essa questão do inglês.
A maioria das vezes que a gente vai fazer alguma pesquisa, vai procurar alguma coisa na internet, em fóruns de discussão, o Stack Overflow, por exemplo, que é um fórum de discussão de programação, a maioria das coisas estão em inglês. Então, como eu já falei em aulas anteriores, o inglês é um universal. Então, a gente tem que meio que se adequar, né, a essa nossa realidade, tá? Então, ó, criei aqui a fonte, beleza. Qualquer local agora do meu projeto que eu chamar a variável fonte, ele já sabe que essa variável é responsável pelaquela minha fonte personalizada, tá? Da mesma forma eu vou fazer agora com o áudio da música, certo? O áudio da morte, o áudio do ponto, o áudio de transição e o áudio voar, tá? Eu ainda vou botar aqui essas variáveis em português, né? Porque afinal de contas a gente está aprendendo. Mas é uma questão de boa prática para vocês, depois quiserem também deixar em inglês, afinal de contas o código é de vocês, tá? Mas geralmente o pessoal bota mesmo em inglês mesmo, né? Até porque o próprio Corona, ou até o próprio língua de programação Lua, ela é toda em inglês, né? Então vamos lá. Áudio, música, certo? Que é o áudio que vai carregar a nossa música, né? A gente lembra que existem dois tipos de forma de carregar o áudio. A gente tem o áudio load stream, que geralmente é utilizado com músicas, que ele vai carregando aos poucos a música, né? Vai fazendo aquela bufferização, aquele armazenamento para poder ir soltando ela, né? E tem o áudio.load sound, que ele já carrega aquele som na memória. E isso tem que ser feito com efeitos sonoros, aquela coisa do sonzinho com menos de 1 segundo, 2 segundos no máximo, coisa rápida, né? Então, como é música, a gente vai usar o áudio.loadstream. Então, áudio.loadstream, tá aqui, ó. Aí ele vem e pergunta, onde é que está a música, né? Onde é que está a localização do arquivo? Aí vamos lá, abre aspas, recursos, barra áudio, barra music.mp3. Belezinha. Vamos agilizar o negócio. Vamos pegar esse recursos barra áudio aqui para a gente já poder replicar, porque a gente ainda vai colocar mais mais quatro variáveis de som, tá? Então, beleza. Deixa eu dar um Alt Z aqui, né, para começar a fazer essa quebra de linha, para vocês conseguirem visualizar melhor. Vamos agora carregar o áudio morte, tá? Áudio morte, pô, engraçado. Áudio.load sound, certo? Mesmo esquema, ele vai perguntar onde é que está o nosso arquivo. Abro aspas, dou um Ctrl V, recursos, barra áudio, o nome do áudio que está lá na pasta é die.mp3, die.mp3, tá? Próximo seria o áudio ponto, áudio.load sound, né? Apagar de novo esse negócio aqui, vou completar que não quero usar ele agora. Abro aspas, completo e lá tá como point, P-O-I-N-T, ponto MP3. Show de bola. Próximo, áudio de transição. Áudio transição, né? Sem acento, muito importante, né? Lembra que a gente falou de não utilizar caracteres especiais quando a gente está criando uma variável, só utilizar acentos em strings, tá? Então, mesmo esquema aqui, áudio.load sound, apaga o bebezinho aqui, saco. Abre as aspas, cola e transição, né? Essa do transição tá engraçado, tá? Swoosh,
Vocês vão depois entender porque é o swoosh. Quem já jogou deve saber. Swoosh.mp3. E por último, a nossa última variável global do nosso main vai ser o áudio voar. Quando o personagem estiver se movimentando. Voar. Áudio. Load sound. Abro aspas. Colo. Wing.mp3. Belezinha. Salvei. Tranquilidade, né? Deixa eu só tirar um zoom aqui para vocês verem como é que ficou, tá? Então, o que a gente fez até agora? A gente criou, né? Fez a chamada da biblioteca do Composer, né? No main.lua. Disse qual a cena o projeto vai iniciar, cenas.início. Removemos a barra de status, beleza? E criamos já nossas variáveis globais que vão ser utilizadas ao longo do projeto, tá? Fonte, áudio e os áudios tudinho. Finalizamos o nosso main.lua, ok? Agora, uma vez que a gente finalizou o nosso main.lua, nós vamos já trabalhar no nosso início, né, do nosso jogo. Posso até fechar o main.lua agora, porque ele já está finalizado. O nosso início.lua, né, a gente já fez uma pré-código, né, um template, né, para evitar de que o Solar 2D dê erro, né, quebre o código. Então não tem nada, a gente está somente com a base dele criada aqui, como a gente fez, certo? Então vamos lá. Na cena de início, certo? Vamos fazer, a primeira coisa que nós vamos fazer após essa nossa base criada, nós vamos começar com a nossa criação das variáveis de posição, né? Que é uma coisa que a gente já está verde, já está enjoado de tanto fazer isso. Mas estamos aqui para aprender, então vamos lá. Variáveis de posição são aqueles velhos queridões que a gente sempre coloca, né? O local X, que vai ser correspondente a toda a área, toda a largura, né? Que é o display.content-width, que é aquele mesma informação que a gente coloca lá no nosso config.lua, né? E o local Y. Ontem eu até mostrei para vocês que existe também uma forma de a gente colocar tipo local, vírgula x, vírgula y e depois botar display.content-width, vírgula display-content-height. Eu prefiro colocar assim, que a gente fica mais fácil de visualizar, até porque também está aqui aprendendo, né? Então, embaixo, mesma coisa, display content e agora só height. Belezinha. Eu acho que fica mais fácil até de você entender o código, né? Então, deixa eu aumentar aqui de novo para vocês. Espera aí. Assim tá bom de enxergar? Ou aumento mais um? Porque às vezes fica um código grande, fica quebrando linha, às vezes fica até difícil de entender. Mas assim tá bom, né? Beleza. Show. Então vamos lá. Feito isso, vamos criar aqueles nossos conhecidões, meio X, meio Y, que facilita um monte, né? Na hora que a gente vai começar a fazer a criação dos objetos, né? Da declaração dos objetos, daquela coisa toda. Então, vamos lá criar o nosso local, meio X, que vai ser o display content center X. Ó, uma dica que às vezes que acompanha pelo celular, no celular, se a gente pinçar ali o Meet,
a gente consegue dar um zoom na tela. Eu fazia muito isso, porque como eu falei no passado, eu estava fazendo os dois cursos ao mesmo tempo, um era no notebook e outro era no celular, e às vezes eu ficava anotando os códigos de desenvolvimento web, eu dava um zoom no celular e conseguia. Ah, adaptou. Aqui também é toda uma adaptação aqui para fazer também. Eu tive que adaptar tudo aqui. É um computador para gravar, uma tela para ver vocês, outra tela para digitar o código e compartilhar. Então, quase um data center. E o próximo, né? Meio Y, mesma coisa. Display, ponto, content, center, Y, certo? Feito isso, né, que é basicamente a nossa base no nosso código, a gente vai iniciar a declaração dos objetos de fundo, certo? Declaração de objetos oh meu Deus, objetos de exibição. É que me enganche nesse teclado. E dentre os nossos objetos de exibição tem a criação do fundo. Certo? Então eu vou criar, né, o nosso fundo com aquela nossa velho conhecido, né? Vou criar aqui a variável local, vou chamar ela de fundo, certo? display.new image rect, né? Vamos apagar aqui as coisas. Deixa eu dar uma aproveitada logo um Alt Z aqui, que eu sei que ele vai começar a querer sumir para o lado, né? Então, qual o pai dele? Cena início, né? Lembre-se que como a gente está trabalhando agora com cenas, a gente tem que dizer a quem ela pertence, né? Cena início, tá? Que é essa cena que a gente está trabalhando agora. Próximo passo, dizer aonde é que ele está. No caso, ele vai estar em recursos, barra imagens, barra background, traço day, né, ponto png. Como eu falei, todas as imagens que a gente está utilizando nesse projeto são PNG. Eixo X e Y, porque eu quero que a imagem preencha toda a largura e toda a altura do meu projeto, certo? E vou dar as localizações dele também, as localizações do eixo X e Y, né? Fundo.x e fundo.y vai ser meio X e meio Y. Então, fundo.x vai ser meio X e o fundo ponto Y vai ser meio Y. Certo? Vou salvar. Tá lá já, apareceu já o fundo, certo? Beleza. Próximo passo, vamos criar. Próximo passo vai ser a criação do chão, né? Que é o base, que a gente viu lá que está com um arquivo chamado como base, tá? Então vamos fazer aqui, ó, criação do chão. Local, chão, sem acento, né? Já falei agora anteriormente. E o chão vai ser basicamente a mesma coisa. Display.newImageRect, display.newImage new image rect, né? Vamos apagar
papagaiada toda aqui de novo. E aí vamos colocar, mesma coisa, cena início, né? Vamos dizer a quem ele pertence. Depois do cena início, a localização dele, recursos, barra imagens, barra base.png. Aí o que já é o que eu quero. Eu quero que ele use toda a largura e eu quero uma altura de 25%. Eu quero uma altura de 25% de y. Então y vezes 0,25. Lembrando que assim, esses valores que eu estou sugerindo aqui, eu já testei durante o dia, aquela coisa toda, tá? E agora as posições, né? Chão.x, chão.y. Chão, deixa eu subir aqui de novo que fica mais fácil. Chão.y, chão.y vai ser o meio x, que eu quero que ele fique bem no meio, e o chão, chão.x, meio x, e o chão.y, certo? Eu quero que ele fique, tá, na 90% do eixo y, ou seja, vai ficar mais ou menos por aqui, certo? Então vamos lá, y vezes 0,9, salvar, nosso chãozinho já apareceu lá, bem bacaninha, né? Se eu tivesse colocado 80%, a gente vê aqui, ó, que ficou essa rebarbazinha que é do cenário inicial. Então por isso que eu coloquei 90, que aí ele cobre, ele fecha bem direitinho com o nosso fundo de dia. Beleza? Declarei o chão, declarei o fundo, declarei o chão, né? Como a gente não está trabalhando aqui com grupos, né? A gente tem que fazer essa camada desse jeito, né? Porque senão, se eu tivesse declarado o fundo antes, tivesse declarado o chão antes e depois o fundo, ele na hora que fosse fazer a leitura, ele ia colocar o chão atrás e o fundo na frente. Então esse chão não ia aparecer, tá? Só recapitulando. E agora nós vamos fazer a nossa criação da mensagem de início, que também vai ser uma imagem, né? Porque essa inicialização aqui é bem simples. Então vamos lá. Criação da mensagem de início. Local, vou chamar ela de iniciar, tá? Mesma coisa, display ponto new rect, new image rect, new image rect, paga a papagaiada todinha fora, cena início, tá? Mesma coisa, recursos, barra imagens, barra start.png, tá? Eu quero que ele fique utilizando uma largura de 80% no eixo Y e no eixo X. Então, X vezes 0,8 e Y vezes 0,8. E por último, né, eu vou também fazer a declaração da posição do eixo X e eixo Y. Então, iniciar ponto X, eu quero que ele fique no centro, meio X, e o iniciar ponto Y, eu quero meio Y, tá? Salvei, tá aqui, beleza, montei, fiz todas as criações, né? Declarei todos os objetos de exibição, o meu fundo,
o meu chão e a mensagem de início, né? Que aí é Flatbird, get ready, e aí ele mostra que você tem que fazer o tap para ele funcionar. Vai acontecer alguma coisa? Ainda não, porque afinal de contas a gente não fez a criação da função, né? E a função que a gente vai criar aqui, certo? Vai ser exatamente uma função de toque, para quando a gente tocar na tela, ele fazer a transição com um efeito e também vai fazer a utilização de um áudio, certo? Então, vamos lá. Vamos criar agora, fazer a declaração das funções, né? Ou declaração das funcionalidades. Coloque da forma como você achar melhor. Então vamos lá. Declaração das funções. Criação da função para início do jogo. Vou subir aqui de novo. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz, né, é chamar o nosso queridão function. Function, tá? Ele já vai autocompletar. Qual é o nome da função que eu vou colocar aqui? Iniciar jogo, tá? Iniciar jogo. Aqui dentro, aquele mesmo esquema que a gente já viu em aulas passadas. A gente vai dizer que ele tem que observar um evento. E aí vamos chamar o event phase, tá? Com o toque inicial, o begun, né? Com o toque de entrada na tela, tá? Que aí quando ele verificar que houve o toque de entrada, ele vai executar uma determinada ação. Ação essa que vai vai chamar o nosso composer novamente com aquela função goToScene, né? Que vai nos jogar para a cena jogo, certo? Com um tempo de transição e um efeito. Depois disso, ele ainda vai fazer ele ainda vai tocar um áudio, né? Ele ainda vai tocar um áudio para essa transição. Então vamos lá. No body, aqui, né? Aqui eu vou passar um event, como eu falei, porque ele vai verificar um evento que vai ocorrer, que não vai ser, no caso, o evento vai ser o toque de entrada. Então vamos chamar o nosso queridão if, tá? Sempre, gente, sempre que vocês puderem, quando vocês forem acionar o function e o if, optem quando você começa a digitar o if, ele aparece o if e aquele quadradinho do lado esquerdo, porque ele já autocompleta para vocês, tá? Então aqui a condição vai ser o quê? If event ponto phase for igual a begun, ou seja, inicial, né? Then o que? Aí ele vai chamar o composer, né? Chamar o nosso queridão composer. Ponto goToScene. E aí ele vai perguntar: qual a cena, patrão? Você quer ir? Ah, eu quero ir para cenas ponto jogo. Cenas ponto jogo, tá? Aí, além de ele fazer isso para o cenas ponto jogo, eu vou fazer o que? Eu vou abrir as chaves, tá? Para poder adicionar um tempo de transição de uma cena para outra e qual o efeito que eu vou utilizar de uma cena para outra, certo? Então, eu vou abrir aspas aqui, vou dar um enter, porque fica mais fácil de organizar dessa forma, certo? E eu coloco aqui, ó, tempo igual a meio segundo, né? Que são os 500 milissegundos, e o efeito, effect, vai ser de... Não vou usar o fade. Hoje eu comecei a testar alguns efeitos novos, e para esse daqui ficou legal o slide left, ou seja, ele vai deslizar daqui para o lado esquerdo, como se fosse assim, ó. A gente vai ver quando a gente for executar, né? Então, o efeito que eu vou utilizar agora vai ser o slide left, aqui, ó, slide
left, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui, fechou a minha função, belezinha, show de bola. Só que aí, antes de eu finalizar ela aqui, eu vou colocar o meu áudio, né? Lembra na biblioteca de áudio como é que a gente fazia para executar um determinado áudio? A gente colocava áudio.play e aí teria que dizer aonde é que o áudio está. Só que lembra que no início da aula a gente já fez a nossa declaração, a respeito de todos os áudios, né? A gente vem ver aqui, ó, no nosso main.lua, ó, já colocamos tudinho. Então, o áudio que eu vou dar play nele vai ser áudio.play, aí eu vou chamar essa variável global, áudio transição, certo? Então, aqui, ó, eu vou botar áudio.play, ó, ele já chamou aqui, ó, áudio.play, e aí ele pergunta, quem é que você quer executar, meu querido? Aí você bota aqui, ó, áudio transição, aqui, ó, já puxou a minha variável global. Não precisa ser entre aspas, né? Porque afinal de contas ele está chamando uma variável. E aí eu tenho o end e o end. Tá finalizado? Lembra toda vida que a gente cria uma função, a gente tem que criar o event listener, que ele vai escutar o chamamento da função. Então, logo após esse meu end aqui, eu crio um event listener responsável pelo início do jogo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou criar um iniciar, ó, iniciar, certo? Dois pontos, add event listener, que aí ele vai verificar o que? O toque, né? Eu vou dizer que é um evento de toque, touch, e qual função ele vai executar? Iniciar jogo. Iniciar jogo. Beleza. Show de bola. Massa. Então, tecnicamente não. Finalizou desse jeito. Essa nossa tela inicial do jogo tá toda finalizada já. Certo? Só que antes de eu salvar, para evitar de dar erro, eu já vou puxar a minha cena do jogo e vou fazer aquela criação básica da cena dela, que nem eu fiz aqui, né? Quando eu salvei para o main para jogar para lá, ele dava erro. Então eu já vou criar agora a minha base. É fora, mano. Vou criar a minha base do meu jogo. Então vamos lá. Mesma coisa, vou aqui, ó, pegar aqui, jogo.lua, tá em branco, né? Vou fazer só a base dele. Local, composer, require, o módulo composer, tá? Local cena, composer ponto new scene, nome da cena deixa aqui em branco também, do mesmo jeito que nem a gente fez no outro, tá? Criar a function, quadradinho que eu falo, ó. Tá vendo? É esse quadradinho que eu falo aqui, ó. Não é esse ABC. Esse ABC é uma sugestão de palavra que já foi digitada. É sempre esse com quadradinho, porque ele já puxa toda a base da minha função. Então, cena, dois pontos, create. Vou passar aqui dentro o evento, events, né? E no corpo dela, eu já vou colocar a variável local, cena jogo, certo? E o self-view, self.view. Beleza. E aí, feito isso, eu dou aquele meu bom e velho Enter infinito. Do meu Enter infinito. Para depois adicionar o cena, Event Listener, né? DD Event Listener.
passando a informação do create e essa cena local. Create, cena. Sai, cara. Sai. E dou um return para ela ficar visível. Return, cena. Beleza. Agora eu posso salvar. Salvei aqui. Vou salvar o início. Não deu erro. Tá? Aí, o que é que vai acontecer agora? Uma vez que eu já criei o início por completo, criei a funcionalidade, criei aqui a funcionalidade do tap, né? O que é que vai acontecer? Entendeu? Porque era... Aí, ó. Então, basicamente, até agora, o que a gente aplicou nesse nosso novo projeto é tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já viu, né? Até agora. Então, próximo passo que a gente vai fazer agora é exatamente trabalhar no nosso cena jogo, certo? Para trabalhar no nosso cena jogo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é ir no nosso main.lua, certo? E abrir novamente o nosso main.lua e trocar, né? Onde é que ele vai começar. Porque afinal de contas, o início a gente já sabe que a gente finalizou a cena de início. Então, para evitar aquele carregamento de ir para a cena de início para depois ir para a cena do jogo propriamente dito, nós já vamos trocar logo aqui a cena de início para jogo. Tá? Opa. Salvei. Já vai iniciar o meu console com a tela preta, porque afinal de contas a gente não declarou ainda nada lá no nosso jogo.lua, tá? Então, aqui de volta ao nosso jogo.lua, vamos novamente fazer toda aquela criação dos comentários, das declarações, tudo direitinho agora, para a gente poder trabalhar no nosso projeto, tá? Então, aquela velha história de sempre, vamos lá. Variável de posição, que já é básica, né? Variáveis de posição, cal, x, display content height, width, local y, display content, opa, é você mesmo, tá? E local meio x, content center x, local meio y, display content center y. Beleza. Feito isso, tá? Nós vamos agora fazer a declaração dos nossos grupos, né? Lembra que anteriormente, quando a gente falou que quando a gente trabalhava com os grupos, os nossos grupos vão funcionar como se fosse o nosso velho bolo: base, recheio e cobertura. Espera aí. Botar variáveis de posição não dá certo. Eu já tentei. Eu já tentei colocar as variáveis de posição na global. Ele não dá bom, tá? Porque seria uma boa, porque é um saco. Toda vida que tu vai iniciar uma cena, toda vida que tu vai trabalhar, tu vai ter que entrar com as variáveis de posição.
infelizmente, se a gente pegar elas e colocar elas no global, ele não rola legal não. Eu tentei aqui, não deu. Aí você conseguiu botar no geral? Mas a gente pode tentar. Pode tentar. Eu tentei hoje de manhã, não deu certo. Incrível que pareça. Tá. Então, vamos também seguir a dica do nosso amigo aí, do David. Porque hoje eu tentei, não funcionou legal aqui, sabe? Por isso que eu não coloquei nas globais. Eu prefiro colocar ela sempre na cena que a gente está trabalhando. Tá. Então, já criamos aqui, né, nossas variáveis de posição. Vamos criar a declaração dos nossos grupos. Declaração de grupos, tá? Na declaração de grupos, nós vamos criar 3 grupos. O grupo fundo, o grupo jogo e o grupo guy, né? Que o guy a gente já sabe, questão de pontuação, vidas, aquela coisa que vai ficar sempre em exibição ali, tá? Então, vamos lá. Local, grupo fundo, né? Display, ponto, new group, beleza? Local, grupo jogo, mesma coisa, display, ponto, new group. E o último, local, grupo guy, display, ponto, new group, tá? Lembra que logo depois que a gente cria faz a declaração das variáveis dos grupos, a gente tem que inserir eles na nossa cena jogo. O que é que ele vai dizer? Lembra que aqui nessa primeira parte aqui, a gente não trabalha, essa primeira parte aqui, ó, a gente não trabalhou com grupos, a gente só trabalhou com a cena. Então o que eu vou dizer agora? Que o meu cena jogo, né, no caso aqui era cena início, quando a gente chegava aqui e dizia que o pai dos nossos objetos era o cena início, né? Como agora eles vão fazer, como eles vão pertencer agora a grupos, né? Como eles vão pertencer a grupos, eu tenho que dizer que a minha cena jogo, o meu grupo fundo vai estar inserido em cena jogo, o meu grupo jogo vai estar inserido na cena jogo e o meu grupo guy vai estar inserido também na cena jogo, tá? Então eu venho cena jogo, tá? 2 pontos, insert, tá? Insert, aí eu abro parênteses e aí coloco o nome do meu grupo na ordem que foi criado aqui as minhas variáveis, tá? Então vai ser fundo, jogo e guy de novo. Então aqui dentro vai ser grupo fundo, certo? Cena jogo, insert, grupo jogo, tá? E por último, cena jogo, 2 pontos, insert, grupo guy. Beleza. Feito isso, nós vamos começar a fazer a declaração da física, né? Vamos começar a fazer com que a física comece a rodar, tá? Como antes de a gente iniciar a física, né? Essa subdivisão da nossa cena, após feita essa subdivisão das nossas cenas, nós vamos adicionar agora a física, né? Mesma coisa. Como é que a gente viu ontem? Primeira coisa que a gente vai fazer na declaração física, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a chamada da biblioteca física, né? Vai iniciar a física,
vamos definir a gravidade, tá? E depois nós vamos utilizar o Set Draw Mode em modo híbrido, porque a gente ainda está em desenvolvimento. Uma vez que a gente finalizar o jogo, a gente coloca ele normal, né, para poder que as pessoas visualizem os objetos. Como a gente vai estar trabalhando na física durante o projeto, o ideal é a gente utilizar aquele modo híbrido que a gente viu ontem, né? Como a bola, que vocês viram que a bola ela não girava. No final das contas, ela era um quadrado. Rolou até aquela piada que essa coca era Fanta, né? Então, vamos aqui para a declaração da física. Declaração da física. Local, physics, igual, require quem, meu chapa? O próprio physics, certo? Vamos lá. Feito isso, certo? Eu tenho de iniciar a física, tá? Sempre que eu fizer o chamamento da biblioteca de física, a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciá-la, certo? Eu não posso colocar nenhuma outra informação referente à física sem iniciar ela. Por quê? Olha só, eu vou botar aqui da forma correta e depois vou botar da forma errada para vocês verem o que acontece, tá? Ele não chega a quebrar o código, mas ele dá um aviso dizendo que, opa, ó, tipo, não vai quebrar o código, mas também não vai acontecer nada em relação à física, tá? Vamos lá. Como é que a gente faz o chamamento? A gente vem de novo aqui no nosso queridão do Physics, tá? Ponto start. Que a gente viu ontem que tinha um start, tinha um pause, resumo, né? Physics.start. Aí ele traz aqui essa opção no sleep, mas esse no sleep a gente não vai utilizar agora, tá? Mas lá na frente a gente vai até mostrar para vocês como é que funciona esse no sleep. Então, beleza. Iniciei a física e depois disso eu vou iniciar a física dela, né? Ou a gravidade. Ontem a gente viu que o nosso Solar 2D ele funciona com um valor de 6 no eixo Y, né? Porque a gravidade ela atua exatamente no eixo Y. Até o Luiz Alberto me corrigiu dizendo que a gravidade da Terra é 9,8, mas eu não sei ainda por cargas d'água. O solar trabalha com essa física com esse valor de 6, né? No eixo Y. Então, vamos lá. Physics, tá? Ponto set gravity aqui, aí ele puxa, né? Gravidade no eixo X, no eixo Y. No eixo X é 0 e no eixo Y é 6. Beleza. Vou salvar. Foi, cara. E foi, cara. Um 7. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Go to scene. Dispatch event. E função. Display. O jogo pontuou aí no 11. Ah, tá aqui, falta um S. Odeio essas variáveis de localização. Sim. Pô, parou de reclamar, meu patrão. Parou de reclamar. Ó, se vocês quiserem limpar aqui, ó, eu vou limpar o console só para mostrar o seguinte. O que é que acontece? Como eu falei, o que é que acontece se eu pegar e iniciar a gravidade, colocar a gravidade antes de iniciar a física? Ó, vou inverter aqui o procedimento, ó. Eu vou tirar ele daqui, vou jogar ele aqui embaixo, ó. Vou jogar o início da física para cá e vou botar a gravidade para cá. Salvei. Solar 2D não tá nem aí. Mas olha o que acontece aqui, ó. Ele apresenta um erro, né? Aí ele diz, ó, que o physics start, né? Ou seja, o início da física must be called, deve ser chamada, né? Before
Physics Gravity. Ou seja, sempre a gente tem que primeiro iniciar a física para depois começar a trabalhar com a biblioteca propriamente dita. A gente faz o chamamento da biblioteca, inicia a biblioteca e depois começa a trabalhar. Se eu inverter essas posições, ele não vai quebrar o código, mas também vai dar um aviso, né? um erro ali, dizendo, ó, meu irmão, não é assim, tá? Então, isso aqui é só mesmo para nível de informação, tá? É bom sempre saber. Então, eu vou de novo trazer o vídeo aqui para baixo, dar um delete, tá aqui bonitinho no canto dele, e botar o garotão aqui. Beleza, salvei de novo, ó. Se eu limpar aqui e dar um reload, show de bola, sem erro, sem aviso, tranquilidade, tá? Feito isso, eu vou também chamar, né, como eu falei, o meu Physics Set Draw Mode, que a gente viu ontem que tem 3 tipos, né? Tem o normal, que ele vai mostrar os objetos de exibição, os corpos físicos, não é objeto de exibição, os corpos os objetos de exibição que foi adicionado um corpo físico a ele vai ser exibido, né? Tem como exibir 3 formas: o modo normal, que é o modo final, que o meu usuário vai ver, ele vai ver um objeto de exibição em movimentação, aquela coisa toda, tranquilo e calmo, certo? Tem o modo debug, que aí ele vai mostrar o corpo físico mesmo, que a gente viu ontem, que na verdade o que era uma bola, na verdade era um quadrado, né? E por último, tem essa opção de híbrido, que o híbrido ele vai trabalhar, ele vai mostrar o corpo físico em si, né, no debug, e vai mostrar como vai ficar o objeto de exibição junto. Ele vai fazer uma junção dos dois, que a gente viu ontem, que ficava tipo um círculo e dentro fora do círculo ficava um quadrado. Então ficava um quadrado e a bola dentro ali. Então a gente via que a bola realmente não era uma bola redondinha como a gente achava. Então eu vou colocar aqui, ó, physics ponto set draw set draw mode, tá? E aí ele pergunta qual modo que eu quero utilizar. No caso, eu vou usar o híbrido, hybrid. Beleza? Salvei, tranquilidade. Próximo passo que eu vou fazer, certo? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer a declaração das imagens, certo? Só que eu vou fazer a declaração das imagens de um modo diferente, certo? Eu vou fazer a declaração das imagens de jogador, de fundo e dos canos, certo? Só que o que acontece? Eu vou colocar tudo isso em tabelas, tá? Eu vou começar a criar tabelas para facilitar lá na frente, tá? Para facilitar o nosso código, para ele não ficar tão poluidão quando a gente for fazer o chamamento dessas imagens quando eu for criar o jogador, quando eu for fazer a criação dos canos, quando eu for fazer toda essa minha base, eu vou puxar essa informação dos meus grupos. Até porque nesse projeto também, a gente, além de utilizar tabelas, ó, olha só o que a gente está usando, ó, nesse projeto. A gente está usando física, a gente está usando grupos, a gente está usando tabelas, a gente está utilizando objetos de exibição, a gente está utilizando cenas, a gente está vendo transição, a gente está vendo fonte, a gente está vendo áudio. Então, basicamente, esse nosso projeto do Flappy Bird é uma revisão geral de tudo que a gente viu até hoje, né? Ontem a gente viu que basicamente, quando a gente finalizar essa nossa parte de física, vão ficar faltando 2 módulos, né? Que é o Sprite Sheet e a perspectiva.
né? Que é muito legal, o spreadsheet de perspectiva é muito legal, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, como a gente está um pouquinho adiantado hoje, nós vamos para o intervalo agora e voltamos às 9h10, tá? 20 minutinhos de intervalo aí, tá? E a gente volta. Que aí, quando voltar do intervalo, eu vou começar a fazer a declaração das imagens e vamos adiantar. Que eu acho que a gente, pelo nosso cronograma, pode ser que amanhã a gente já termine esse jogo. Que aí semana que vem tem segunda, aula normal, né? Terça-feira vai ser terça-feira, dia 5, vai ser a aula de mentoria. Sexta, aí temos quarta e quinta-feira é feriado, né? Que é 7 de setembro, tá? Então voltamos 9h11, 9h11, 9h12 mais ou menos, tá? Belezinha, irmão. Belezinha, combinado. Voltamos já já. Fui.